Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Vamos dar início à audiência pública para apresentar os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 072/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barueri para o exercício financeiro de 2020. Projeto de Lei 073/2019, que altera os anexos da Lei Municipal 2690/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Projeto de Lei 074/2019, que altera os anexos da Lei Municipal 2568/2017, Plano Plurianual 2018/2021. Quero aqui registrar as presenças dos vereadores Fabinho, do Imperial, Rafa, agente da gente, Carlinhos, do Açougue e vereador Cascata. Quero também agradecer a presença de todos e que Deus nos abençoe para mais essa reunião. Quero agora aqui passar a palavra ao vereador Fabinho, para cumprimentar a todos, e com outro vereador que queira se manifestar também, fica aqui a palavra dada e aberta. Vereador, fica à vontade. Bom dia a todos. Queria aqui agradecer primeiramente a Deus e a presença de cada um de vocês. Em nome do relator da Comissão de Finanças, Neto Amorim, queria cumprimentar o vereador Cascata, o vereador Carlinhos do Açougue, o vereador Rafa, agente da gente, e todos presentes. Meu muito obrigado e vamos dar início à reunião. Mais algum vereador? Bom, essa audiência é muito importante que a população tenha ciência da participação. Todos os internautas, as pessoas que nos acompanham, participem, discutam. É o momento em que a Prefeitura e a Câmara Municipal abrem um espaço para que seja debatido os temas de suma relevância, que é o orçamento de nossa cidade. Passo agora a palavra para o senhor Erison Martins, da Divisão de Comunicação da nossa casa. Bom dia a todos. Obrigado, vereador. Neto Amorim, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Fabinho, demais vereadores presentes, Rafa, Carlinhos, Cascata, a todos que nos assistem, inclusive online, estamos ao vivo no site da Câmara e no Facebook da Casa. Então, a participação popular aqui é e será e deve ser ampla, né, como uma audiência pública. Só fazer uma breve apresentação aqui, a gente se habituou a fazer isso. Nas outras audiências a gente já começou a fazer, porque a gente entende que a Câmara Municipal é também um espaço de educação política para a sociedade. Então, muitas vezes a gente vê alguns termos aí, plano plurianual, lei orçamentária, o que é isso, né? O que isso impacta no dia a dia das pessoas? E daí essa nossa preocupação de fazer uma apresentação antes de entrar no objeto da audiência pública, que é a apresentação desses projetos de lei. Então, eu queria pedir aí para a gente começar a passar alguns slides para a população entender do que se trata e por que estamos aqui nessa manhã e por que essa data é tão importante. A gente começa, então, explicando o que é uma audiência pública, né? Qual é a razão de nós estarmos aqui nessa manhã. Ela está prevista na Constituição Federal, é um instrumento de incentivo à participação popular para a elaboração e discussão de assuntos de interesse da sociedade. Então, ela deve ser realizada na apresentação de projetos de lei, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Estamos apresentando 3 projetos de lei para a população. Ela funciona como um painel de ideias e opiniões, né? Então, ela não se trata exatamente de um debate de ideias, mas de uma apresentação de ideias e opiniões. Nós aqui apresentamos os projetos para a sociedade e a sociedade se manifesta sobre o conteúdo, o que ela acha, o que ela sugere sobre essas matérias. E a audiência pública ela pode ser realizada para debater qualquer projeto de lei. Então, qualquer vereador pode convocar uma audiência pública quando ele entender que o assunto daquela matéria, daquele projeto, tem que ser ampliado, tem que ser levado ao conhecimento da população. Mas ela é obrigatória em alguns casos. Ela é facultativa em todos, porém é obrigatória em alguns casos,
que é quando ela envolve o que nós chamamos de tripé orçamentário. Aí começam, né, as palavras mais complicadas. E o que é o tripé orçamentário? Ele é composto por 3 matérias que tramitam pela Câmara. É enviado pelo Poder Executivo, enviado pela Prefeitura e é debatido aqui na Casa. Que são essas 3. O Plano Plurianual, que é conhecido como PPA, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que todo mundo chama de orçamento, né, mais conhecido popularmente como orçamento. O PPA, ele traça metas e indicadores para 4 anos, então ele é um pouco mais amplo, ele vai traçar ali o que o administrador pensa para a cidade, quais são as políticas públicas que ele pretende implantar nos próximos 4 anos. E dentro de cada um desses 4 anos, tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela traça as metas e as prioridades. Aqui ela ainda não fala de valores, ela externa ali as intenções da administração pública do que ela pretende fazer em todas as áreas. E aí, por fim, na sequência da LDO, vem a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que a gente chama de orçamento, que ela reserva a verba. Aí a gente já está falando de valor, quanto que vai ser investido em cada área da cidade, especificamente, seja por secretaria, por serviços, ou uma obra que se pretende fazer, está tudo mais esmiuçado ali. A Advocacia Geral da União preparou um vídeo que a gente sempre usa aqui nas audiências públicas, que ele é bastante didático. Então, eu queria pedir para o nosso pessoal da técnica aí deixar pronto, para a gente acompanhar. Ele é bem curtinho, tá? Mas ele é bastante didático para entender um pouco melhor esses 3 conceitos que eu acabei de apresentar. Pode rodar, por favor. Você sabe o que é LOA, LDO e PPA? A AGU explica. O orçamento público é, de maneira bem simplificada, a estimativa de receitas e a previsão de despesas que um governo terá num determinado período de tempo, que no caso do Brasil corresponde a 1 ano, é o nosso ano civil. No Brasil, o nosso modelo orçamentário de planejamento e gestão está previsto na Constituição Federal, no artigo 165, que diz que cabe ao Poder Executivo enviar os projetos de plano plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O Plano Plurianual estabelece os programas de duração continuada e as despesas de capital da administração pública. Ou seja, o PPA é um programa de médio prazo que estabelece de forma regionalizada as metas e as diretrizes da administração pública. É como se fosse um grande programa, determinando os objetivos que o governo vai ter pelos próximos 4 anos. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é elaborada em harmonia com o PPA e vai auxiliar na elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Por isso, ela é chamada de um instrumento de curto prazo da administração federal. O que ela faz? Ela tenta viabilizar de forma prática as diretrizes que já foram estabelecidas no Plano Plurianual. Como o Plano Plurianual é muito abrangente e amplo, cabe à LDO estabelecer as prioridades e tentar verificar o que de fato vai poder ser realizado, estabelecendo essas metas de curto prazo para a administração pública. Por fim, nós temos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que também é elaborada em harmonia com o PPA e com a LDO. E ela estima as receitas para um determinado exercício financeiro e fixa as despesas que serão realizadas pelo governo. No caso da LOA, na verdade, nós temos 3 suborçamentos: um orçamento da Seguridade Social, um orçamento de investimentos e um orçamento fiscal. A LOA não faz nada mais do que tentar dar concretude ao que fora previamente estabelecido, tanto no PPA quanto na LDO. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima. Tá aí uma explicação um pouco mais didática. O nosso agradecimento também ao pessoal da AGU que nos cede esse vídeo. E só um adendo, claro que ele fala ali de governo federal, porque a AGU é um órgão federal, né? Mas o conceito se aplica também no Estado, quando o governador envia os projetos para a Assembleia Legislativa, e claro, aqui no nosso caso, na administração municipal, quando o prefeito envia as matérias para a Câmara Municipal,
o procedimento é o mesmo, só se muda a esfera aí, né? Uma forma também que a gente encontrou de explicar um pouco melhor esse conceito, e aí eu peço para a gente voltar aqui no slide, por gentileza, para entender um pouco melhor o que é a PPA, ou PPA e como ele é dividido. A gente tem que imaginar aí como se fosse uma pizza de 4 fatias, né? Esse é o plano plurianual vigente hoje em dia, que tá valendo esse aí, a Lei Municipal 2568 de 2017. Então, esse plano plurianual que está vigendo atualmente, ele foi aprovado em 2017 e ele vale para os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. E cada uma dessas fatias, dessa pizza aí, vamos dizer assim, ela vai desencadear em uma lei de diretrizes orçamentárias e em um orçamento. E todos esses projetos têm que passar aqui pela Câmara, ser aprovado pelos vereadores para poder entrar em vigor. E todos eles também, claro, são objetos de audiência pública nessa Casa de Leis. E também suas alterações, como é o que a gente vai ver logo mais adiante. Essa audiência pública de hoje, 24 de outubro de 2019, ela tem 3 projetos de leis para serem apresentados, como já foi lido aqui pelo vereador que preside essa audiência, o vereador Neto Amorim. É o projeto de lei 72 de 2019, que ele trata do orçamento de Barueri para o próximo ano. O projeto de lei 73 de 2019, que ele faz alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, a LDO. E o projeto de lei 74 de 2019, que altera o plano plurianual. Ou seja, hoje nós vamos apresentar aqui o orçamento do ano que vem e alterações na LDO do ano que vem e do plano plurianual vigente. O slide, por favor. Uma das preocupações aqui da casa foi dar publicidade a essas audiências. Foi, inclusive, um comentário que foi feito em uma audiência. Uma cidadã que veio de Janeiro, inclusive está aqui hoje, sempre presente, questionou, falou, as pessoas precisam saber que essas audiências vão acontecer, né? Então, a gente teve essa preocupação. A gente fez a publicação no Facebook da casa, o slide, por gentileza, para quem está nos acompanhando online poder acompanhar. Nós temos essa publicidade pelo Facebook da casa, no site oficial da Câmara e no Jornal Oficial em 2 edições, na edição de ontem e na edição de sábado passado. E sempre também uma outra sugestão que nos foi apresentada, já com o link para o cidadão consultar o projeto, para ele poder ler o projeto antes de vir para a audiência. Então, quem vem para a audiência já teve acesso a essas informações e já vem munido desses dados para poder apresentar aqui e se manifestar. Da minha parte é isso, da comunicação, de apresentar um pouco a ideia dessa audiência pública, por que nós estamos aqui reunidos e por que ela é tão importante. Muito obrigado a todos. Eu devolvo a palavra agora para o vereador Neto Amorim. Primeiro, parabenizar pela bela explanação. Eu acho que essa explicação ajuda a população a entender, num modo mais simples, do que a importância deste trabalho na Câmara Municipal. Passo agora a palavra para o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Barueri, Dr. Lucas Rafael Nascimento. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença também, registrar aqui a presença de alguns servidores dessa casa, do nosso financeiro, servidores de outros setores que vieram acompanhar essa audiência pública. Gostaria de agradecer também a presença dos senhores vereadores Rafa Gente da Gente, Carlinhos do Açougue, e compondo a mesa dessa audiência pública, Fabinho do Imperial, e o relator da Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa, Neto Amorim. Muito obrigado a todos. E comecemos falando, então, que, seguindo uma recomendação, acabou de chegar agora o vereador Rodrigo Rodrigues, bom dia, registrar a presença. Então, pois bem, comecemos registrando uma recomendação da nossa Corte de Contas
Bandeirante, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que diz que quando da feitura dessas leis orçamentárias, o Poder Executivo deve sempre visar um aprimoramento, ou seja, não pode se fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, sempre tem que pensar na melhoria dessa fixação de despesas, bem como na previsão das receitas. E visando, claro, também um equilíbrio, conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, para que se evite demasiadas modificações, conforme consta no texto do slide, mas não raro, né, apesar desse aprimoramento, não raro acontecem, são necessárias serem feitas essas várias modificações durante a execução dessas leis orçamentárias. Tendo em vista que o orçamento é muito dinâmico, um sem fim de eventos podem afetar a execução propriamente dita dessas leis orçamentárias. Diz ainda o Tribunal de Contas que esses projetos orçamentários, essas leis, devem criar, expandir e aperfeiçoar a ação governamental, ou seja, tudo aquilo que o Poder Executivo, enquanto governo, no nosso caso, o âmbito municipal, deve fazer para implementar novas políticas públicas, custear suas despesas e, caso não constem essas ações governamentais nas 3 leis orçamentárias, devem ser elaboradas, conforme diz aqui, leis aditivas a elas. E, em outras palavras, mais ou menos o que está sendo feito hoje, com exceção da lei orçamentária anual. Por conta desse dinamismo da fixação das despesas e da receita, é algo muito dinâmico. Então, por conta disso, o Poder Executivo trouxe as modificações, em especial do PPA e da LDO. Diz ainda que se observar, sempre se observar, que se observar os percentuais permissivos no caso da necessidade de se abrir créditos suplementares. E não pode ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Não basta aumentar o orçamento, não pode se aumentar o orçamento. Quando da criação desses créditos suplementares, tem que ser feito, em contrapartida, uma anulação, pode ser parcial ou total, de outras dotações, outras dotações. Então, o crédito não é um crédito suplementar. Quando necessária a sua feitura, não pode ser de qualquer maneira, de qualquer forma, vamos aumentar o orçamento. Não é assim que funciona. Tem que ser, digamos assim, retirado total ou parcialmente de uma outra dotação. Passemos então a falar, propriamente dito, dos projetos em si. Consta então o projeto trazido pelo Executivo a esta Casa, o projeto 073 de 2019, e esse projeto altera, como eu disse, por conta daquele dinamismo, né, altera os anexos da LDO para 2020. A LDO que for aprovada consta da Lei Municipal 2.690 de 2019, desse corrente ano. Peço licença para ler um trecho da mensagem do senhor prefeito, que consta desse projeto de lei 073 de 2019, que diz o seguinte:
Por conseguinte, as disposições constantes na referida Lei 2.690, de 2019, foram ali consignadas em bases estimativas, apoiadas no comportamento das receitas e das despesas orçamentárias da época, assim como a economia nacional, estadual e municipal. Como eu disse, a LDO, acredito que todas as leis orçamentárias, mas principalmente a LDO e o PPA, são muito dinâmicos. E, por conta de cálculos bem complicados de serem feitos, e baseando-se, lastreando-se, apoiando-se no comportamento das receitas, tem que ser, não raras vezes, modificadas. E, por conta dessas modificações que não estavam, por óbvio, constantes na LDO originária, o senhor prefeito enviou a esta casa a modificação dos anexos da LDO, já aprovada. Vejamos outro trecho, um trecho já da LDO aprovada, em específico o seu artigo 11, que explica exatamente, eu vou usar várias vezes essa palavra, dinamismo, explica exatamente o dinamismo com o qual se revestem as leis orçamentárias. Artigo 11 da LDO, da Lei Municipal 2.690 de 2019. Na estimativa das receitas e fixação das despesas, acho que eu já li, espera, só um segundo. Acho que eu voltei. Não, é isso aí mesmo. Está repetido? É isso. Bom, na verdade já falei sobre o dinamismo. É isso. Artigo 11 presente na LDO. Bom, seguindo em frente, essas modificações das leis orçamentárias estarão sempre dependentes de autorizações legislativas. Conforme mencionado, conforme consta na Emenda Constitucional 85 de 2015, pode acontecer o remanejamento, a transferência e a transposição, dependentes de autorização legislativa, exceto se as dotações que forem remanejadas, transferidas ou transpostas disserem respeito a atividades de ciência, tecnologia e inovação. Essas modificações, é importante mencionar que essas modificações orçamentárias, em dotações orçamentárias, além de observar aquela questão de não poder aumentar o orçamento, ela também não pode ser, eu vou modificar 100% de certa dotação, então também não pode ser assim. Ela tem que observar um limite máximo de 17%. Fixado na lei orçamentária anual. Quando da feitura de transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro. Então, tem que se observar esse percentual limite na possibilidade de fazer essas modificações. Importante mencionar, acredito que novamente, que o nosso servidor Edson, jornalista, mencionou a participação popular, por isso foi dada ampla publicidade a essa audiência pública, sendo transmitida na internet e sendo feita a convocação em vários veículos de comunicação diferentes. Então é importante mencionar que a participação popular já ocorreu, participação popular, quando da elaboração dessas leis orçamentárias, dessas propostas orçamentárias. Inclusive consta no próprio texto da LDO, no artigo 12, conforme vocês podem ver no slide, que contempla a LDO, o nosso Poder Executivo fez várias audiências públicas, assim como fez no primeiro semestre, quando a LDO e o PPA foram modificados,
fez novamente nesse semestre em relação a essas novas modificações e também a nova lei orçamentária para o exercício de 2020. E consta então aqui no parágrafo 1º que o valor destinado ao atendimento das indicações da população vai ser de 5% do aplicado a novos investimentos no exercício do ano que vem, no exercício 2020. Quando da feitura dessas audiências, o Poder Executivo colheu sugestões, atendeu anseios e acreditamos que estão contidos nessa lei orçamentária. Pois bem, mas quais são propriamente ditos esses anexos que estão sendo modificados, que se almejam serem modificados através desse projeto de lei 073 de 2019? Constem, então, 6 anexos. Do anexo 1 ao 4, os anexos de 1 ao 4 são nominados de anexos de metas fiscais. Dentro desses anexos constam as seguintes rúbricas: metas fiscais e riscos fiscais, cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais atuais comparadas às dos últimos 3 exercícios, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos, receitas e despesas previdenciárias do RPPS, que é o Regime Previdenciário dos Servidores Públicos de Barueri, sobre a competência do IPRESB, e a projeção atuarial do mesmo RPPS. E continuando, o anexo 5 consta o planejamento orçamentário, que nada mais é do que a descrição dos programas governamentais com suas metas e custos. E, por fim, o anexo 6, que também é um planejamento orçamentário, porém constam as unidades executoras voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Tudo isso dentro desse projeto de lei de modificação da LDO. Dando seguimento, o segundo projeto, nós não seguimos a ordem de numeração, mas isso não causa nenhum prejuízo para o entendimento. Seguindo, então, para o segundo projeto, que é o projeto de lei 074 de 2019, que por sua vez altera o plano plurianual 2018-2021, conforme mostrado no começo desses slides, eu acho que de forma bem clara, como uma espécie de pizza, dividida em 4 partes. E esse plano plurianual consta da Lei Municipal 2.568 de 2017. Então, novamente, estão sendo modificados seus anexos, que foram modificados também no primeiro semestre, conforme eu disse um pouco antes. E, nesse momento, por conta, vou falar de novo, dinamismo das leis orçamentárias, vislumbrou-se a necessidade da feitura de novas modificações nesses anexos. É sempre esse dinamismo das leis orçamentárias. Essa palavra eu já disse várias vezes, vou falar mais ainda, mas vamos lá. E quais são esses anexos que precisam ser modificados, que se almeja serem modificados por esse projeto de lei, através desse projeto de lei? O anexo 1, que trata das fontes de financiamento dos programas governamentais. O anexo 2, que são os programas governamentais com suas metas e custos. E o anexo 3, no qual constam as unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Aqui um trecho, peço licença para ler um trecho da mensagem do senhor prefeito, dirigida a esta casa, contida no
projeto de lei de alteração do PPA, no qual nós identificamos o tão falado por mim dinamismo com o qual se revestem as leis orçamentárias. E, por conta disso, elas precisam constantemente ser revistas. Vamos lá. Sucede, todavia, que algumas das ações governamentais e valores expressos nos anexos acima, os anexos que eu acabei de nominar, sofreram alterações, sobretudo em função do comportamento da receita orçamentária relativamente ao exercício atual de 2019, razão pela qual também são revisadas determinadas metas para o próprio exercício em curso e para o ano seguinte e 2021, correto? Dando continuidade, falaremos então, por último, invertendo a ordem, mas deixar mais importante para o final, não que as outras não sejam importantes, mas a que mais consubstancia, né, que se concretiza na vida dos munícipes, que é a lei orçamentária para o ano de para o exercício de 2020, o ano de 2020, que foi trazida a essa casa por meio do projeto de lei 072 de 2019. Consta então da mensagem do senhor prefeito, mais uma vez, excertada aqui nesse slide, para, de certa forma, ficar mais fácil, porque não são todas as pessoas que têm familiaridade com contabilidade, com tabelas, com muitos números. Então, aqui está resumido que o orçamento anual trazido pela LOA do município de Barueri, estimando a receita e fixando a despesa para o exercício de 2020, ficou totalizado em 3.223.568.000 reais. Inclusive, consta aqui o final, esse artigo 125, parágrafo 1º, inciso 2, da nossa lei orgânica, que manda que o senhor prefeito envie até esta casa. É importante que consta aqui, então vamos explicitar isso, explicar. Consta que o senhor prefeito envia a esta casa o projeto de LOA para o exercício seguinte até o dia 30 de setembro do exercício atual, o que foi plenamente feito pelo Poder Executivo. Então, vemos aqui um orçamento de números, de número bem grande, né? Então, são cálculos nada fáceis de serem feitos. Então, vamos falar de duas áreas que eu acho que sempre são, vou falar de novo, mais importante, mas tem áreas importantes também, como segurança pública, mas são, acho que, as mais emblemáticas e que trazem mais anseios da população, né, dos munícipes em si. Que, claro, todo mundo deve saber, educação e saúde. Então, porém, tem que ficar bem claro que, para o cálculo dos percentuais constitucionais obrigatórios, de despesa obrigatória com essas duas áreas, educação e saúde, não podemos, o Poder Executivo não deve considerar os 3.223 milhões. Ele tem que retirar dessa conta a parte necessária às verbas destinadas ao RPPS, ao IPRESB, consta até aqui no trecho. Então, dos 3.223 milhões, devem ser retirados 276.385.000 destinados ao RPPS, bem como outros recursos provenientes de financiamentos firmados com o BNDES. Então, dos 3.223, o Executivo faz as contas dos percentuais obrigatórios
que devem ser destinados à educação e saúde, utilizando-se do total R$ 2.974.183.000. Pois não, vereador? O RPPS é o regime próprio dos servidores. É a cota patronal, né? Não tem, a empresa desconta, por exemplo, o setor privado desconta uma parte o percentual do funcionário que vai para o INSS, e tem a cota dele também, a cota da empresa. Então, nesse caso, como é o servidor, tem a cota que é descontada de cada servidor, que hoje é 11% do que o servidor recebe de remuneração, e também tem a cota da prefeitura. Então, no caso, a Câmara repassa a cota dela, que consta no orçamento da Câmara. E a prefeitura, essa cota é a parte dos servidores da prefeitura, correto? Ao IPRESB, que é o regime próprio de previdência dos servidores, RPPS. Vamos lá. Acho que é importante mencionar que tem um sem número de eventos e projetos de lei e situações que podem dar margem à redução da receita para o ano de 2020. E uma delas, que o Poder Executivo tomou esse cuidado de levar em consideração no cálculo, né, dessa projeção da receita para o exercício 2020, um projeto de lei complementar que tramita no Congresso, é o 461/2017, que trata, vamos lá, que trata sobre algumas situações na arrecadação do ISS, que é o imposto da prefeitura, imposto que a prefeitura, perdão, que o município, que compete ao município. Então, o nosso Poder Executivo levou em consideração. Então, nessa projeção do que vai ser arrecadado, levou-se em consideração isso. Então, para não ocorrer a possibilidade de nenhum susto no meio do caminho. Veja-se que, conforme eu mencionei um pouco antes, sobre a participação popular, as audiências públicas realizadas pelo Poder Executivo, antes da elaboração desse projeto de lei orçamentária propriamente dito, foi para acolher esses pleitos, né? Foram feitas para acolher esses pleitos dos munícipes, e esses pleitos constam dessa lei orçamentária. Então, como dá para ler ao final desse excerto trazido da mensagem do senhor prefeito, o orçamento do exercício 2020 contempla esses recursos necessários ao atendimento das inúmeras sugestões apresentadas nas audiências públicas. Pleitos estes constantes dos investimentos que logo abaixo serão melhor detalhados. Enfim, então, separando em números, as duas áreas que mencionei anteriormente, educação e saúde, começaremos falando sobre educação. Totalizando o mínimo constitucional de 25%, então vão ser destinados à educação, estão sendo destinados através dessa lei orçamentária para o exercício de 2020, a educação total previsto de R$ 975.185.000, divididos em, como pode-se ver no slide, educação básica, uma fatia bem maior, e outra fatia para o ensino médio, técnico e merenda. Então, totalizando 975 milhões para a educação. Esse montante, esse valor destinado, que vai ser destinado à educação para o ano que vem, vai possibilitar que se construa, amplie ou reforme escolas, dentro delas compreendidas maternais, escolas de educação infantil e ensino médio e técnico. E, por fim, falando sobre a outra área,
à saúde, cujo mínimo que deve ser observado nessas dotações orçamentárias destinadas a essa área é de 15%. E de onde vem esses 15%? Quais são os valores a serem considerados? De onde vêm os valores a serem considerados nesse cálculo? Esses valores, conforme consta do artigo 7º da Lei Complementar 141/2012, eles virão da arrecadação dos impostos do âmbito municipal, de competência do município, ISS, ITBI, não me recordo agora outro, mas, enfim, todos aqueles dispostos no artigo 156 da nossa Constituição Federal. Também da repartição tributária de outros impostos que não sejam de competência municipal, constantes do artigo 158 da Constituição Federal, do Fundo de Participação dos Municípios e, por fim, do IPI, que incide sobre os produtos exportados. Esse último que é repassado pelos estados aos municípios produtores, aos municípios que produzem esses produtos que foram exportados. Então, o IPI incidente sobre esses produtos exportados é repassado pelos estados ao município. Veja-se, então, que esses 15% que devem ser destinados à saúde serão, digamos assim, retirados, não é bem essa palavra, mas de todas essas fontes. O que nos traz a seguinte tabela, que explica, resume bem esses 15%. Notem que o nosso executivo está destinando a maior, ou seja, mais do que 15%, à área da saúde. Está destinando 28,96% à área da saúde, o que vai totalizar R$ 754.959.000. E, diante disso, eu encerro a minha explanação. Espero que tenha ficado claro, pelo menos de forma não técnica de números, né, mas de forma conceitual, alguns pequenos detalhes desses três projetos de lei. Eu passo a palavra, então, de volta para o vereador Neto Amorim, presidindo essa audiência pública. Muito obrigado. Quero também aqui registrar e parabenizar o nosso procurador pela explanação. Eu acho que facilita, né, esse trabalho que a Câmara faz, apresentando, debatendo e ouvindo, traz transparência, que é essa a intenção dessa Casa de Leis. Vamos ouvir agora e registrar o comentário dos cidadãos que participam desta audiência pública. Quem quiser descer um comentário, por favor, só levantar a mão. Por favor, Janira, que sempre se faz presente em todas as audiências, obrigado pela participação, né? Eu acho que a população, quando se faz presente, também agradecer a presença do nosso setor de finanças e todos os nossos colaboradores da casa que se fazem presente. Por Só um favor. adendo rápido, vereador, um pedido também a quem quiser se manifestar aqui, sempre pelo microfone, porque a audiência está sendo gravada e transmitida. Então, se alguém fala longe do microfone, quem está nos assistindo não consegue ouvir. Bom dia, por favor. As observações pertinentes, né? E só para dar clareza, para dar lucidez, porque eu também acho fundamental as agências públicas. Estou até triste porque não consegui vir nas quadrimestrais, que são as de finança, que me ajuda muito para eu entender todo o sistema, porque eu penso que o orçamento está para o legislativo, assim como a Bíblia está para os cristãos. O RPPS, só para elucidar, é o regime próprio de previdência social do município. É uma escolha, ou você fica no regime geral, ou você
vai para o regime próprio de previdência social, e para elucidar também, é um dinheiro intocável, como é o da Câmara. E respeitando-se o piso da saúde de 15% e 25% da educação. Eu acho importante essa diligência da Câmara, porque o papel dos vereadores é exatamente esse, fazer se cumprir o orçamento. Vocês são diligentes com isso. E eu fiquei muito feliz com a lâmina da merenda. Foi de uma felicidade, assim, já valeu todo o empenho que eu tenho. Porque eu tenho que deixar o arroz do João e da Sofia, eu tenho que deixar o omelete do Wagner para estar estudando o orçamento. Você tem que abrir a mão dos seus para poder estar estudando, e achei essa lâmina de uma felicidade. Por quê? Lá vou eu falar das merendeiras, porque eu não acho que a gente passa na vida das pessoas por acaso, e todo mundo sabe da minha afinidade com a equipe de alimentação escolar. E lá na lâmina aparece a educação básica, o ensino médio técnico e a merenda como educação. Mas no tratamento com o recurso humano, que é merendeira, elas não são tratadas assim. Todos nós já sabemos, já pautei isso, mando e-mail, vou nas redes sociais, né? Eu tinha um compromisso, o Carlos Ricardo tinha esse compromisso com as merendeiras, mas não houve êxito no pleito, e a gente fica aí na luta, na batalha. O 15º delas, elas estão aqui como educação, porque está aqui. É importante ressaltar que, além do mínimo constitucional, estão contempladas na área da educação os custos com ensino médio, técnico e merenda. Então, fracassado esse argumento de que elas não são da educação, né? Porque o orçamento é a Bíblia, né? Fracassado esse argumento. É importante ressaltar que elas estão na educação, está aqui no orçamento, elas não são contempladas com o 15º, como toda educação é menos elas, que é o abono produtividade, se eu não estiver equivocada, é esse o nome, eu já estudei muito, teve várias edições essa lei. As readaptadas, baseada num texto de Samuel, que está lá na Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 30, que está de 21 a 31 lá, fala de como você divide o que você ganha. Então, se alguém quiser, dá uma olhada lá, porque as readaptadas estão fora da cozinha e não estão sendo contempladas com uma gratificação de 30%. E agora tem uma demanda com a insalubridade, que tem um novo parecer do Tribunal Superior de Trabalho, que vai dar para trabalhar com isso. As suplementações, achei bacana falar que o teto que o prefeito pode mexer sem pedir autorização para o legislativo é os 17%, que são as suplementações. O orçamento, ela norteia o legislativo dos anseios populares, né? Porque os vereadores estão aqui representando a população, e é muito bacana essa diligência da Câmara com o orçamento. É fundamental para que as coisas alcancem, para que as políticas públicas alcancem o cidadão. A audiência pública aqui é dinâmica por causa do nosso orçamento. Nos outros municípios, infelizmente, é de uma inércia, né? Porque nós somos um município pungente, graças a Deus, e é por isso que a Câmara precisa ser diligente para que as políticas públicas de uma cidade tão bilionária alcancem o cidadão. Deixa eu ver minhas observações todas. Diligências, lâminas, prerrogativa legal. E tem uma outra lâmina aqui, que é muito importante falar, que se vocês, vereadores que estão aqui representando a população, e nós, servidores públicos efetivos, que usamos do regime próprio de previdência, se continuar as terceirizações como elas estão, nosso regime próprio de previdência, apesar de estar numa cidade bilionária, em que a gente preza pela qualidade dos serviços públicos, quanto quadro de RH, que é o mais importante que se tem, se as terceirizações continuarem nesse dinamismo, nós vamos falir. O regime próprio de previdência para o servidor efetivo, se as terceirizações continuarem, que se eu não estiver equivocada, não deve ter mudado muito os números, nós estamos usando quase 1/3 do orçamento da cidade com terceirização. Isso é muito sério. E a Câmara precisa estar diligente com isso, no que é tocante ao servidor público efetivo, que é o coração da casa, porque todos vão e voltam e eles continuam lá no serviço de ponta. Então, os vereadores precisam estar diligentes com isso,
de olhar as terceirizações, até onde elas vão, quanto elas estão ocupando do orçamento e cuidar do nosso regime próprio de previdência, que é para isso que existem os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. É por isso que vocês são eleitos, para isso. Então, que continue essa diligência quanto às terceirizações. Vocês precisam olhar isso de muito perto, seria até legal uma audiência pública para isso. Então, eram essas minhas observações. Senti falta de como foi a anterior. É importante para a comissão de vocês, que a anterior eles mostraram as lâminas em que os números foram mais... E eu esperava esse mesmo mais perfeito. Eu também estudei antes. E, então, acho que é o regime próprio de previdência que me preocupa, as terceirizações me preocupam, e me preocupam também o trato com os recursos humanos da prefeitura. Então, é importante que o Poder Legislativo continue diligente nessas demandas, e não esquecendo que a peça orçamentária está para os vereadores, assim como a Bíblia está para os cristãos. É o manual de vocês para que as políticas públicas alcancem o cidadão. São minhas observações e parabéns. Muito obrigada. Nós que agradecemos a participação, é de suma importância essa participação. E ouvimos atentamente, e realmente é a nossa Bíblia mesmo, né? Eu acho que todos os vereadores, não só dessa comissão, mas da Casa de Lei, têm como preceito isto mesmo, né? Atenção total. O caso Merendeira, isso já é um tema de debate há alguns tempos já na Casa de Leis. Só para que tenha conhecimento, não é o local da gente fazer um debate, tá, pessoal? Nós estamos colhendo essa bela informação. Parabéns pela participação. E vamos deixar aberto para que mais alguém possa fazer uso. Caso assim, esteja à vontade. Convidando sempre a população, que isto é que é a importância. A compreensão da população que participe. O Legislativo está atento e ouvindo a população para que seja o recurso melhor aproveitado possível. Era isso mais alguém? Por favor, o vereador Carlinhos, fazer uso da palavra, vereador. O vereador Carlinhos vai fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Obrigado, vereador Neto. Como é uma audiência pública para a gente esclarecer dúvidas, aqui na questão da saúde, onde vai se investir 805 milhões, não sei se alguém pode me dizer, desse valor, quanto vai ser investido com terceirizações dentro da saúde? Mas vamos deixar, então, essa para trás. É só para que deixe claro que Vossa Excelência tem prerrogativa e esse dado vai chegar a Vossa Excelência com certeza. Mas também vamos transformar transparente isso, né? Comunicar à população que, visto que é uma preocupação da própria sociedade, representada hoje de Janeiro, que comentou sobre a terceirização. Então, nós vamos, sim, separar, neste momento, o nosso jurídico não consegue, o nosso procurador não consegue, porque isso vem em modo de slides, e não dá para a gente... Então fica muito difícil essa comissão hoje apresentar esses dados, mas também não difícil a gente apresentar isso posteriormente, tá? Porque é só solicitar para a prefeitura, inclusive até foi feito um convite para a finanças da prefeitura para que estivesse presente hoje. Infelizmente não pôde, fica aqui registrado também, que essa comissão solicitou via ofício da nossa comissão aqui. Tá ok, vereador? Mais alguma coisa? Eu tenho mais algumas, mas eu vou evitar de fazer, porque senão depois vão falar que o Carlinhos é polêmico. Então eu vou até me declinar. Eu tinha mais algumas dúvidas aqui sobre
precatórios, mas eu acho que vocês também não vão ter números. Tem, né? Então, eu não vou nem entrar, porque não vão dizer que o Carlinhos é polêmico, então eu prefiro, o vereador Neto, encerrar aqui. Bom, essa comissão, ela trata estes assuntos com muita rigorosidade, com muita responsabilidade, e não se faz nenhum problema, qualquer questionamento que, ora, a gente não possa estar respondendo aqui, visto que a transparência não quer dizer que nós conhecemos tudo o que acontece, né? Tanto é que a nossa previsão de que possa acontecer. Então, a comissão também, por justiça, também não tem essa ciência de tudo. Mas nós também, essa Casa de Leis, junto com o seu corpo físico aqui, nossos servidores, fizeram um belo trabalho e deixaram toda a transparência. Todos os dados, ora discutidos aqui, estão no nosso site à disposição para qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Eu vou passar a palavra para o vereador Fabinho, que compõe a nossa mesa. Aqui, imagino eu que seja um momento único, né, e oportuno de nós tirar as dúvidas. Com toda a humildade, sinceramente, eu não sei o que é. Poderia me responder, doutor Lucas, o que é precatório? Precatório é derivado de ação judicial. É uma ação judicial contra, no caso, a prefeitura, a municipalidade, e no qual a municipalidade perdeu. Em outras palavras, alguém entrou, uma pessoa física ou jurídica, entrou no judiciário contra a municipalidade para receber algum valor, e a prefeitura acabou perdendo. E isso vira um precatório, passado um valor, salvo engano, acima de 60 salários mínimos. Então, se for uma condenação maior que 60 salários mínimos, condenação da prefeitura de pagamento, ressarcimento, pagamento, enfim, essa pessoa física ou jurídica que ganhou na justiça, né, ela pede para inscrever esse valor que ela tem a receber. Ela deve inscrever até junho, por exemplo, até junho desse ano de 2019, ela teria que ter inscrito, quando acabou o processo, ela teria que ter inscrito esse valor para ser pago pela prefeitura até dezembro do ano que vem. Ou seja, inscreve-se até junho de um ano para receber até dezembro do ano seguinte. Então, é uma dívida da prefeitura derivada de um processo judicial. Correto. Só uma outra dúvida. E aí, esses precatórios vêm no orçamento. Exato. Nós vamos votar para poder pagar essas pessoas. E aí tem a lista desses credores ou não? Dentro do orçamento tem que constar? No orçamento veio só a rúbrica orçamentária, o valor total. Eu até disponibilizei para o vereador, pouco antes de começar essa audiência, porque a lista consta do site do Tribunal de Justiça. E só que lá não tem valores, para também preservar as pessoas, né? o credor, no caso. Tem o número do processo, e o nome, o número do processo e até quando ela tem que receber. Mas o nosso orçamento tem que estar dizendo quanto nós vamos pagar para ele ou não? A totalização está no orçamento, a totalização está. A única coisa é que não vem estipulado para o fulano, para o beltrano, para o ciclano. Acredito que seja um documento interno de quem fez, de quem elaborou essa lei orçamentária. Entendi. Vereador Carlinhos. Esse valor dos precatórios tem no orçamento, sim. Está aqui, tem num artigo aqui, né, no valor total. Acredito que passa de 100 milhões, 130 milhões de reais. Só que não está especificado os nomes desses credores, né? Onde eu acho que quem elaborou o orçamento deveria também, até por preservar, não colocar, mas nós, legislativos, deveríamos ter acesso a essa lista para sabermos para quem é que nós vamos dar o dinheiro do povo, né? É o dinheiro do povo que vai ser pago aí para esses credores aí.
para a gente saber do que foi, que tipo de ação que foi. Então, tem os valores aí, mas é um orçamento complexo e não pode ser complexo assim. Tem que ser descomplexado, que é para a população entender. Uma audiência pública tem que entender. E aqui é complexo. Eu fiquei estudando isso aqui igual a Dejanira. Acho que eu fiquei, uma semana ou mais estudando aqui esse orçamento. Mas eu tenho tantas dúvidas, eu achei que o pessoal da prefeitura ia vir, ou ia ter alguma empresa contratada para poder tirar as dúvidas, mas eu saio daqui com dúvidas ainda. Só para salientar, não é dando dinheiro, né? O vereador faz muito bem preocupado, mas não é dando dinheiro. Trata-se de ação judicial. Ação judicial não é doação. Ação judicial são dívidas, ora, julgadas. Então, se foi julgado, é porque a outra parte deve ter por merecimento. Não deve ter sido aberto pela prefeitura para preservação das pessoas horas ali que estão. Mas essa comissão, vereador, o senhor pode ter certeza, eu não sou o presidente, mas sou relator, que Vossa Excelência, solicitando qualquer documento, pode ter certeza que eu faço chegar a Vossa Excelência, como a gente também tem vontade de conhecimento, e é por direito, e com certeza a prefeitura não se negará. Tá? Mas parabéns, vereador. Vossa Excelência é uma pessoa que atua muito bem. Por favor, Elison. Só uma observação com relação às precatórias. Como é uma lista que vem do Tribunal de Justiça, existe já uma verba reservada para começar a pagar aquela lista naquela ordem. O que pode acontecer também é dos acordos. Por exemplo, eu tenho 100 para receber, eu faço um acordo para receber 30, automaticamente eu entro no começo da fila. Então, eu acho que é impossível eles estipularem exatamente quanto vão pagar para cada um, porque existe a questão dos acordos também, que você antecipa o seu pagamento mediante você dá um desconto para a prefeitura. Então, mas todos os valores eles são demonstrados. Eu acho que tem isso através da lei de transparência, né? Olha, a gente só não pode abrir para debate, tá, pessoal? Mas pode, vereador. Mas ela falou que o que está na lei está escrito. Tá. Então, primeiro, que não está conforme ela diz, porque não está como precatório no orçamento, eu não sei se ela viu, né? Está como dívida pública consolidada. Eu acho aqui, que está no orçamento. Então, mas tem a subdivisão. Tá, dentro tem escrito precatório. Tá aqui, dívida pública consolidada igual a saldo da dívida, exemplo, precatórios. Então, quais são, então? Dívida pública inclui tudo. Não, mas quais são, então, os precatórios? Ele disse que não é todos, quais são? Bom, novamente, pessoal, novamente. Nós podemos fazer o levantamento. Não, eu agora quero saber, não, né, nós vamos fazer o levantamento. Nós vamos fazer o levantamento. Só para que saliente, enquanto nós estamos aqui debatendo, colhendo informações, nós vamos buscando informações que perguntaram. A Janeiro perguntou da terceirização da saúde. Está na página 164. Então, mas aqui a gente levantou da saúde agora, tá? Só para quê? Saliente que a gente estava falando de saúde naquele momento, depois educação. Na página 164 está lá, 16.992.000 terceirizados na saúde. Então, só para que tenha. Aqui está. Mais 21 de ações básicas. Não adianta a gente ficar fazendo preliminar, porque vamos dar informação errada e a população não essa informação preliminar é complicado, né? Vamos se atentar para que a gente possa só pegar e colher a informação correta, caso assim, e demonstrar, nós deixamos atualizados aí. Não, mas nós estamos esclarecendo. Dentro do nosso limite, novamente, é complexo um orçamento não são visto aí que está disponibilizado para todo mundo, para quem quiser ter o acesso. Nós não montamos o orçamento, os vereadores têm total consciência disso, e eu quero deixar claro para a população.
nós fiscalizamos o orçamento. Nós precisamos fazer com que esse orçamento chegue à população e da maneira correta e que seja bem aplicado o dinheiro. Algumas preocupações que a Dejanira está trazendo, né, aquela preocupação junto à Previdência da nossa cidade. Só para entender o que ela disse. Nós temos o sistema de Previdência que é arrecadado junto aos servidores, na ativa, para suprir quando estão aposentados, deixando mais simples a informação. Quanto no menor o número de servidores hoje, concursado, comissionado, que vão fazer esse recolhimento, que a terceirizada não faz esse recolhimento, que ela faz pela iniciativa pela CLT, esse recurso ele vai diminuir junto à nossa Previdência. Então, essa é a preocupação da Dejanira, é isso que ela está falando sobre a terceirização. Mas a terceirização também é um movimento hoje que é muito difícil você conter. Falo com propriedade que a gente faz parte de algumas comissões importantes da nossa cidade e a gente debate bastante sobre isso. Então, a terceirização, ela vem até mesmo, vou dar um exemplo grosso modo, pessoal, só para que entenda-se. Hoje, você faz um concurso para médico, nós estamos com alguns problemas, eu faço parte da comissão de saúde, que abre o seu concurso e o médico não vem. Não vem por quê? Porque ele prefere o consultório, ele prefere trabalhar. E quando você contrata uma empresa terceirizada, ela tem condições, porque nós temos um teto para fazer isso, e ela tem condições de pagar melhor ou fazer essa contratação direta. É por isso que, às vezes, em alguns setores, mas sim, temos que avaliar cada um e o que está acontecendo, é caso de obrigação dessa Casa de Leis, mas em alguns setores elas são inevitáveis a terceirização. Então, não é que a gente pode condenar ou não, mas sim avaliar. Então, é só para que deixe registrado o que é o meu entendimento como comissão de saúde nesse sentido, tá ok? Bom, Carlinhos, queria falar mais alguma coisa? O senhor estava falando, Vossa Excelência explanou algo que... Por favor. Queria fazer uma observação. Quando você faz um concurso público, você está contratando o que há de melhor no mercado. Você está nivelando a qualidade do serviço público pelo alto. Quando você terceiriza, você tem uma seleção. Então, a qualidade do serviço, no meu entendimento, compromete muito, até pela autonomia que um servidor efetivo tem. E na CLT, ele chega e ele fica refém, é muito delicada essa demanda. E, assim, no nosso orçamento, a gente está muito longe de alcançar o mínimo constitucional para o RH. Estamos muito longe disso. Então, isso não cabe para a nossa cidade. Não cabe porque nós temos lá um teto, que, se eu não estiver equivocada, para o município é de 54%, e da última vez que eu olhei, a gente estava bem longe disso. Então, a terceirização é necessária, mas é um ponto nevrálgico. E só mais a minha última observação é de que a nossa cidade vai bem, né? Nós temos que agradecer, nós estamos até acolhendo cidades vizinhas na saúde, eu acho isso um privilégio, e o importante é que a Câmara continue diligente. Vocês são diligentes e é fundamental que vocês continuem diligentes para manter a qualidade dos serviços, tá? Obrigada. Agradeço pela explanação. Não é momento da gente debater, mas eu gosto bastante, tá? Eu gosto bastante do questionamento popular, porque traz para nós o que precisamos, a vitamina, o oxigênio, que é a cobrança. Nós somos servidores. Eu canso de falar nas ruas, tá, gente? Nós somos funcionários de vocês. Então, todos e qualquer problema, dúvida, e que deixe registrado. Eu acho que o profissional concursado, eles são os melhores profissionais. Fizeram jus para aquilo e fazem com muito carinho e amor. Então, eu tenho, sim, o maior carinho e apreço. O que eu disse sobre terceirização é que é um movimento não regional, não é em Barueri, é um movimento mundial que não tem como evitar, mas tem que ser com responsabilidade e nós estamos atentos para que possa tentar, ao máximo, evitar
que seja o declínio salarial, que eu acho que o pior que tem nessa situação, que é a preocupação da Djanira, é o declínio salarial. Então, quando você terceiriza, geralmente alguém ganha dinheiro e esse declínio salarial, ele acontece. Então, essa é uma preocupação muito grande e tenho certeza que os vereadores todos estão atentos a essa atitude. Vossa Excelência quer falar? Okay. Bom dia a todos, relator Neto Amorim, vereador Fabinho, vereador Carlos Açougue, procurador Lucas Rafael, e bom dia a todos os participantes. Visto a preocupação dela nas terceirizações, isso aí de fato é preocupante, que às vezes a qualidade do serviço ela desce, né? E outra coisa, eu acho que seria importante deixar claro, e até para a comissão, que pudesse trazer alguém da prefeitura também, né? Que monta o orçamento, porque às vezes eu fiz parte da comissão também de finanças e a gente não consegue, às vezes, questionar o pessoal que está lá preparando o orçamento. Eu acho que era bom trazer eles aqui, porque eles têm mais informação, né, por detrás de nomenclatura, de valores, para deixar bem claro para a população, né? A gente vê o número, mas não sabe o que está pagando, qual vai ser o investimento real de vários departamentos e de várias secretarias. Então, acho que era importante o relator, porque se a gente pedir agora, eu não sei se vai vir o nome, a relação, os valores que vão ser pagos. Então, a gente fica nessa dúvida. E isso é ruim porque a população que está assistindo vai falar, puxa vida, eles vão pagar 100 milhões de precatório, mas não sabe para quem vão pagar. E nem sabe os valores individuais de cada um. Então, eu acho que é importante a gente pensar nas próximas audiências, se tem que mudar o regimento, eu não sei, para trazer alguém de lá. Né? Que, às vezes a gente faz as reuniões quadrimestrais, mas é bom trazer alguém nesses períodos agora dessa audiência pública para esclarecer. Porque se já são feitas audiências nos bairros, né, segundo eles falam, que vai o pessoal da prefeitura, por que não vem aqui na Casa de Lei para falar também para a população? Tá bom? Esse é meu questionamento aí, minha posição. Obrigado, Rafa. Pertinente. Vossa Excelência é sempre pertinente, sempre muito centrado. Novamente, só porque deixa registrado, nós convidamos, né, o servidor para participar. Ele não houve condições, não sei ainda o motivo, não sei, eu não tenho essa informação, mas foi convidado sim, o pessoal de finanças da prefeitura para participar. Por favor, pode falar, Marcelo. Você falando que fez a solicitação, vamos ver se a gente faz na próxima um requerimento, que aí faz com que eles tenham que vir. Você entendeu? Aqui é uma casa de lei, acho que a gente tem essa prerrogativa de fazer um requerimento e solicitar a presença deles aqui. É que eu já ia terminar, Vossa Excelência já ia entender. Na verdade, esse é um trâmite desta casa, tá? Esse é um trâmite desta casa. Então, nós solicitamos, isso aqui é um debate nosso, não tem nada a ver com o nosso executivo. Então, nós solicitamos a convite para que venha participar. Que eu acho que qual que é a ideia dessa audiência? É levar para o munícipe a maior transparência possível do que vai ser executado com o dinheiro dele. Correto? Então, assim, quanto maior a informação, que isso aqui é louvável, isso aqui é o que enriquece a nossa população e nós, como os políticos, representantes da população. Mas não cabe, acho que não há necessidade. Então, assim, que foi feito pelo nosso setor de finanças, a comissão não fez esse convite, que fique registrado, né? Mas eu achei desnecessário, eu achei que pelo convite da nossa equipe, já teria vindo. Mas na próxima audiência, com certeza, eu vou solicitar pessoalmente para que eles possam. Referente a recursos, a essas dúvidas que, principalmente, os 3 vereadores, né, o explanaram, que é sobre os precatórios, podem fazer via requerimento a nossa comissão. Eu acho que não tem porquê, não tem dúvida. As finanças de nossa cidade, graças a Deus e ao esforço de todos os moradores de Barueri, elas são muito sadias. Então, nós honramos os compromissos, nós pagamos. Se ora houve precatório, é porque houve dúvida. E isso se tira via judicial. Então, para que seja justo e seja certo, é via judicial que se tira. E quando a prefeitura perde,
nós temos que arcar, a população toda vai pagar. Mas os vereadores, como fiscalizadores, eles têm o direito e o dever, né? Nós, como fiscalizadores, temos o direito e o dever de acompanhar de perto e saber o que é. Por quê? Como? Se foi feito defesa, se não foi feito defesa, qual foi? Se tem acordo, se não foi com acordo, porque aí sim, tem toda uma amplitude, mas Vossas Excelências aqui são baita profissional. Eu sou um garoto na frente de um vereador Carlinhos, que já tem uma experiência tremenda, né? O Rafa, dinâmico demais, o Fabinho, assessor de vereador, muitos anos, então tem bastante experiência, embora primeiro mandato. Mas eu espero ter colaborado, né? Eu sou o vereador Neto, sou relator da Comissão de Finanças, espero ter colaborado. Tem mais alguém que queira falar, expor? Então, a todos que nos assistem, né? Agradecer nominalmente ao vereador Carlinhos por participar ativamente, ao vereador Rafa, ao vereador Rodrigo, que participou e teve que se ausentar, ao vereador Cascata, que participou e teve que se ausentar, ao vereador que fez parte da mesa, que muito nos honra, o vereador Fabinho, muito obrigado por participar da mesa e parabéns. O senhor quer fazer uso da palavra, se despedir? O senhor que faz parte da mesa. Relator da Comissão, Finanças e Orçamento Neto Amorim, só queria aqui agradecer a você, doutor Lucas, a presença do vereador Carlinhos do Açougue, Rafa, gente da gente, a presença do vereador Rodriguinho, que teve que se ausentar, vereador Cascata, a nossa munícipe de Janira, doutora Roberta, e cada um de vocês, tá? Muito grato pelo aprendizado aqui de hoje, né? A gente estamos aqui para poder aprender, nós temos vereador, então, assim, foi muito esclarecedor e muito obrigado a todos. Nós que agradecemos a sua presença, grande vereador Fabinho, do Imperial. Então, só para concluir, né, agradecer a todos que nos assistem, convidar a todos que não deixem de participar, não deixem de procurar esta casa, que essa casa, ela é sua, não interessa a sua renda salarial, não interessa se você está trabalhando ou não, essa cidade é sua. E estes vereadores todos que estão aqui, essa Casa de Leis, com todos os seus servidores, estão à disposição de todos que nos procurarem, Tá? Agradecer a todos os servidores que se empenharam para fazer essa audiência que, para mim, na minha concepção, na minha humilde concepção, ela foi muito proveitosa. As pessoas hoje estão mais esclarecidas, e cada dia nós vamos procurar fazer melhor. Nominalmente, a nossa comunicação, ao Erison, parabéns sempre, muito, muito importante. Ao nosso procurador, doutor Lucas, muito obrigado. E a vocês que participaram, de Janira e todos, Deus abençoe, obrigado, e declaro encerrado a nossa audiência.